Capítulo 19. Espírito. Espírito em chamas, incendiado de coragem para defender o amor e a sua bondade. Espírito combativo, valente de herói resoluto, mas com escudo na verdade real daquele que é absoluto. A moral deve estar alta, extremamente elevada, mais alto do que poderia lhe levar qualquer escada. A moral é extremamente crucial, é a capacidade de contenção do próprio mal. O espírito traz a capacidade de ser despedaçado e ter a essência desparticularizada, e pela alquimia do Senhor, ter a alma restaurada. Um espírito que avança mesmo sem braço, perna ou cabeça, pois sabe a importância do que protege e da valentia dos guerreiros que obedeça. O inimigo é incansável e é de sua arte atacar, mas com o espírito inquebrantável, só ao Senhor irei me curvar. Que o espírito esteja imerso na glória do Senhor dos Exércitos, aquele que não recua e não se desintegra, mas, pelo contrário, avança, une-se e não se desespera. Espírito de guerreiro morto em batalha, que por ter perdido tudo, não haja o que tema, mas sem o corpo avança e pelo espírito reina. Capítulo 20. Alma. A alma é o eu, a totalidade da consciência. Por isso vive em paz quem age com benevolência. A alma nunca mente, sentimos no coração, pois é a mensagem recebida pelo espírito de purificação. A alma se alegra quando, independentemente da adversidade, no Senhor espera. A alma sente a tragédia da desilusão, mas desgraça é viver em falsidade e dissipação. A alma fica abatida quando há transgressão, pois é a testemunha que não há justificação. Satanás acusa e ela concorda, e com angústia e dor, a alma se recorda. A alma confusa fica logo aflita, mas é na verdade que ela se cura, vive e vivifica. Ela é elevada às alturas do céu, ao trono, então está em casa, mas é pelo amor e perdão que ela destaca. A alma não é passageira, embora na terra seja estrangeira, ela nos céus estará, na terra natal, pois é conveniente à alma, o reino celestial. A alma é bem inegociável, é por meio dela que podemos sentir. Sem ela, o homem não voltaria a sorrir. Por tais fatos, o diabo propõe o mundo em troca de sua calma. Assim, o homem vende o que tanto desejava, o desfrutar que só pode ser sentido pela alma. Lhe pedirão a alma e você vai negar, anunciando que esta no Senhor está, que não há valor na escuridão e nem prêmio como a ressurreição. Vida ao lado dos que ama é o maior presente, por isso minha alma não será negligente. Não aceitará pacto escuro, estará nos ombros daquele que é absoluto. Capítulo. Relação com as partes. Difícil é conceber a boa forma de organização, mas se começa pelas partes qual possuem relação. Cada parte é conveniente com a sua igual, humano com humano, animal com animal. A conveniência entre as partes se dá na matéria, mas também no espiritual. Assim se percebe o que é diferente e o que é igual. Parte é o que compõe uma unidade. Podem ser diferentes na matéria, mas não na bondade. A relação com Deus é como a dos rios com os vales. Mesmo diferentes, são um pelo outro em perfeita unidade. Deus é em suas partes. O poder do Senhor no servo é fundamental. O servo é aquele que, com Deus, parece igual. Capítulo 21. Jesus. Amigo, rei e irmão. Aquele por onde o mundo conheceu o perdão, acrescentou onde havia falta e deu prova quando amou.
por isso demonstrou quando se sacrificou. Gratidão, fé, esperança, confiança e caridade são atributos daqueles que têm Jesus por verdade. Tudo o que é bom, benigno, gentil e valioso, ele ofereceu. Doou a si mesmo, suportando todo o sofrimento, e por fim, morreu. Tudo isso para trazer a paz, mas as pessoas até hoje escolhem Barrabás. As pessoas retribuem o amor e o bem com maldade, abandono, rejeição e ingratidão. Assim dão prova que Lúcifer habita o seu coração. Cristo nos amou com todo o seu ser, com toda a verdade contida no amor. Sofreu e pereceu, mas a vida retornou. A ceia é o dia de memorar o seu sacrifício, o dia de relembrar a origem de todo o benefício. O amor recebido, a bondade e Espírito Santo de comunhão, a benignidade da graça recebida pela fé e devoção. Deem prova de que se converteram, de que mudado está o seu coração. Tais provas só serão possíveis pela conduta em retidão. Ninguém tem o poder de tirar a minha vida, mas eu sou o bom pastor que pelas ovelhas dá de bom grado, para vencer a Satanás e livrá-los de todo o pecado. Era madrugada e o medo se apoderou de mim. Temi ainda mais quando comecei a sorrir. O Senhor é minha força, aquele que me fortalece e não permite eu desistir. Eu vou, mas deixo o Espírito Consolador, pois o amor, mesmo quando se vai, fica. Se não fosse assim, não seria amor. Vivi e morri. Fui e voltei. Mas pelo poder de Deus ressuscitei. Pela glória do trono para o meu povo reinei. 1000 anos para começar. Esse é o prêmio dos que vão ressuscitar. Aqueles que me honraram, honrados serão. Prêmio muito raro, nem concebido pela imaginação. Capítulo 22. Espírito Santo. Jesus foi embora, mas deixou o Consolador, aquele que acompanha as obras dos que agem com amor. Quando vazio, ora, e uma força poderosa o aquece, é o Espírito Santo que sobre ti resplandece. Assim como os músicos cujas mãos seguem na mesma direção ao conhecer a melodia e as notas, assim também é a conduta dos que conhecem a Deus e a correta forma de o servir e honrar, amar e respeitar. O Espírito Santo tem o poder de transformar o homem em sua conduta e em seu olhar. Por meio dele é que se eleva na verdade e no glorificar. Espírito Santo de transformação, aquele que conforta, aquece e permite o perdão. Espírito que deve ser cultivado e honrado, pois é a consequência de Deus estar ao seu lado. Espírito Santo que vê no inimigo um possível irmão, permitindo misericórdia e perdão. Espírito Santo contrário a toda devassidão, aquele que eleva o homem ao altar da santa purificação. O Espírito Santo é o que dará força para fazer o que é justo, bom e correto. É a fúria sagrada do santo grupo seleto. O Espírito Santo é o que dá a santa coragem de escolher o certo em detrimento da imediata vantagem. Espírito Santo que vê no amor maior bem que a própria vida. Pelo amor morre e, apesar de amar a vida, se sacrifica. Espírito Santo que se sacrifica quando de outro modo não pode salvar. Pelo amor salva, pelo amor morre, e assim o amor vem demonstrar. Capítulo 23. Irmandade. É o senso de comunhão que se dá pela semelhança. Juntos sentem-se fortes, trazendo o aumento da esperança. Irmãos são aqueles que possuem mesma origem,
cuja definição não se limita ao sangue e ao Pai não se restringem. Irmandade é unidade de propósito, junção pela caminhada. Apesar de todas as diferenças, são aqueles que dividem a mesma estrada. Irmandade é o que se sente pelo amigo, que mutualmente livram-se do perigo. Irmandade é arriscar a cabeça apenas pela beleza de ver um amigo em segurança e firmeza. Irmandade é o que sentiu Cristo por nós, que mesmo sem nos conhecer, agiu como verdadeiro herói. O irmão nunca falha, é a firmeza dos montes, o príncipe das batalhas. Conectados pelo bem, origem do espírito, aquele a quem se recorre quando o ser sente-se aflito. Irmãos pelo início ou irmãos pelo fim, da classe mais alta, arcanjo e querubim. Muitos dizem que pelo sangue se conecta, por ele se dispersa. O homem contém a vida, mas é a alma que o eleva. Gêmeos e irmãos, aqueles que dividem o mesmo coração. Vindos da mesma mãe, da causa que benignifica, exclui a malignidade e a todos vivifica. Capítulo 24. Família. Objetivo terreno, mas antes de tudo, celeste. Espírito de unidade, motivo que nos fortalece. Com ela não há nada mais importante fora dali. Estando mal causa tristeza, estando bem, motivo genuíno de sorrir. Família unida não se despedaça, no gelo nos aquece e na queda nos abraça. Prontos para uns pelos outros a se sacrificar, pois não existem dois ou três, mas unidade no amar. Se um sorrir, dois sorriem. Se um chorar, três choram. Isso é uma família na tristeza e na implacável glória. A cabeça dela é Deus, mas o homem é a mente. Os membros os pertencem. A nada age indiferente ou de modo negligente. Capítulo 25. Dinheiro. Dinheiro é uma energia que promove a logística e potência de todos os bens materiais. Por ele, muitos enlouquecem e agem como feras abismais. Na mão do sábio promove o bem. Na mão do mal destrói alguém. Isso é a única certeza. Quem se apaixona pelo dinheiro perde toda a beleza. Energia de mudança, prova da boa gestão. O homem sábio enriquece, pois rico é o seu coração. Dinheiro é tudo que eu quero. Isso é o que diz o louco, surdo, cego e deletério. Nenhum dinheiro é levado pela fronteira da morte iminente. Isso é o que descobre tarde o materialista e negligente. Toda riqueza real tem por base o valor. Esse é o reino glorioso, situado no amor. Capítulo 26. Guerra. Guerra consiste em destruir o obstáculo físico, espiritual ou humano, mediante subjugar com poder ou engano. A guerra a ninguém satisfaz, por isso, o objetivo da guerra é a paz. O corpo deve estar forte, mente, espírito e coração, preparado para suportar sofrimento e, se possível, destruição. Tudo com bom ânimo e equanimidade, pelo amor e pela verdade. Quando o menor tenta proteger o maior por amor, sei que tem parte com o Espírito do Senhor. Conhecendo a si e ao inimigo, o perdão o livra do seu castigo. Delega para o juiz absoluto, aquele que não perde batalha, aquele por quem eu luto. Força, velocidade e constância, adaptando-se a toda nova mudança. Com clareza, sinceridade e exigência, buscando sempre a vitória e excelência.
Com boa liderança, punição e prêmios adequados, bem como exemplo inspirador, se sabe que é general da parte do Senhor. Poder de destruir, cuidar ou de autocontrolar. Esses a glória irão encontrar. Preparado, irresistível, invencível e inevitável. Esse é o homem de espírito e ação inexorável. Temer mais, recuar e desistir do que ver sua vida se esvair. Com espada ou escudo, faca ou rifle de precisão. Não importa qual é a arma, que no Senhor esteja sua determinação. Passar por grandes riscos para proteger, cuidar e salvar. Essa deve ser a guerra que o cristão deve lutar. Capítulo 27. Paz. A paz é a felicidade em ato, quando essa chegou ao seu ponto máximo, quando a semente germinou na claridade e a alma regozija-se na eternidade. Pacífico é o homem que encontrou a paz, que viu a racionalidade de não agir como os animais. Paz é a consecução do bem, a consecução do bom, meio que leva ao justo fim, que se dá na plenitude das asas de um grande querubim. Na paz vê-se a brisa que existe em meio ao fogo das adversidades. Pacífico é o homem que abandonou a iniquidade. Esse age como miríade da verdade. A paz reside no espírito cuja morada é um corpo saudável, energizado no poder de Deus, que é eterno e estável. Paz é o que se perde na invocação da ira, por isso o homem pacífico se controla ou se retira. Capítulo final. Salvação. Salvo é todo aquele que de um destino maligno foi retirado. Pela salvação, seu futuro iminente de sofrimento foi dissipado ou evitado. Desde o princípio, mas até o final, conservação ou destruição é o destino fatal. Dos princípios seguem-se as regras e isso os faz se conectar com o supremo poder de ser, os motivos de amar, os motivos de morrer. Diferentes essências indo para o mesmo lugar. Sábio é que diferentes caminhos cada um tenha que passar. Vidro aos insensíveis para que sintam, flores para os sensíveis, para que chorem e pelo sangue ou pelo espírito, reunidos cantem e orem. Pelo sangue de Cristo, todos ganharam a possibilidade de salvação, mas sem amor e obediência, salvo não será da aniquilação. Senhor, quando este servo anuncia um voto, o poder por Deus é garantido, pois a palavra do servo não se quebra, pois Deus é o seu alicerce e abrigo. Louvado seja Deus e para todo sempre Ele seja louvado e honrado. Lábios que louvam com sorriso, olhos que choram de alegria, por amor de felicidade e euforia. Assim termina o livro. Versos dei em direção a Deus. É extremamente grato que concluo mais esse voto ao meu Senhor, meu Pai e Protetor. Se gostou desse livro, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar, pois se lhe auxiliou pode a outro auxiliar, é da parte do bem querer amar e salvar.